Sejam bem-vindos à Rede Ambiente TV, programa Que País é Esse? Hoje nós estamos recebendo a candidata à Prefeitura do município de Nova Iguaçu, Isa Dutra, e o candidato a vereador, Jaumi, também aqui do município de Nova Iguaçu. Eu vou começar com a candidata a prefeita, Isa Dutra, para que a população iguaçuana conheça, né, a candidata. Por exemplo, quem é Isa Dutra, qual a ligação da Isa Dutra com o município de Nova Iguaçu e o que levou Isa Dutra a se disponibilizar, a colocar o seu nome, a sua pessoa, a se candidatar à prefeitura do município de Nova Iguaçu. Isa Dutra, é um prazer recebê-la, Jaumi, a mesma coisa. Tenham todos uma boa tarde e vamos à nossa entrevista. Boa tarde, Givoneike. Boa tarde a todos os espectadores aqui do podcast. Agradeço aí pela oportunidade desse bate-papo, né? E vou me apresentar brevemente para vocês, né? Como foi dito, sou Isa Dutra, candidata a prefeita de Nova Iguaçu, tenho 36 anos de idade, 36 anos de Nova Iguaçu, sou nascida e criada aqui em Nova Iguaçu, a maior parte do tempo vivendo entre os bairros do Carmari e o bairro da Posse, né, no geral. Eu vivi ali 2 anos em Cabo Sul, né, assim que casei, mas a maior parte da minha vida é Carmari e Posse. Minha formação acadêmica, eu sou engenheira civil, pós-graduada em segurança pública e em políticas públicas. E também estou, agora tranquei o mestrado, né, estou mestrando em políticas públicas também, tive que trancar em decorrência aí da correria da campanha. Além disso, sou agente de segurança, sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, aí vou completar 14 anos de efetivo serviço, né, prestando serviço à nossa população dentro do Estado. E hoje entrei nesse desafio, e aí foi o que você falou, né, Juventude? O que me fez entrar nesse grande desafio de concorrer à Prefeitura de Nova Iguaçu? Na verdade, entrar para a política nunca foi um sonho, não é algo que eu sequer idealizava, imaginava acontecer na minha vida. Mas a gente já fazia política mesmo sem ser político, né? Eu já, por conta da minha fé, então a gente já trabalhava muito com projeto social, já cuidava muito de famílias, de pessoas, de jovens. Eu e meu esposo, nós desenvolvemos o Movimento Jovem Iguaçuano, que é um projeto social onde a gente palestra em escolas públicas e também privadas, combatendo a violência, combatendo o uso de drogas, conscientizando as crianças de preservação patrimonial, e não só os jovens e crianças, também os responsáveis a respeito da participação deles na vida acadêmica, escolar dos seus filhos, enfim. Então, isso a gente é um trabalho que já vinha fazendo, além do trabalho concomitante com o concurso público, porque por ser policial militar, né, eu sempre gostei de desmistificar a função e usava as redes sociais para dar dicas de concurso. Isso foi tomando uma proporção. Eu comecei a dar aula em curso preparatório, comecei a incentivar jovens, comecei a oferecer um preparatório gratuito, né, social, através de um site gratuito, enfim, planos de mentoria e tudo mais, planos de estudos. E através desse trabalho a gente foi ganhando notoriedade. Eu recebi o convite por 3 vezes e os 2 primeiros convites eu recusei, porque eu ainda não enxergava efetivamente como eu poderia contribuir, vindo concorrendo a um cargo público, mas diante do cenário político, diante do que a gente tem visto e da falta de pessoas honestas, pessoas competentes, pessoas, né, que de fato sabem o que estão fazendo, que sabem fazer gestão pública, é difícil hoje. E aí a gente ficar indignado, sem tomar uma postura, só reclamando de casa, como muita gente fez aí nas eleições presidenciais, 2018, 2022, muita gente questionando, né, o que era certo, o que era errado, mas assim, não saía de casa, não contribuía, não fazia a sua parte. Então, eu cansei, né, de só reclamar e me coloquei à disposição, uma vez que eu tenho capacidade, muito mais capacidade, sem dúvida, do que qualquer um dos candidatos hoje à prefeitura. Eu me sinto, de fato, a mais competente para assumir o cargo. Então, em 2022, eu recebi o convite, como eu disse, por 3 vezes. 2 primeiras vezes eu recusei. Na terceira vez, eu e minha esposa, a gente foi conversar com quem era até então um deputado estadual, um conhecido policial. E ali a gente iniciou essa jornada política. Concorri como deputado estadual em 2022 e ali nós demos início, né, ao processo aí de construção da Isa como
como uma figura política e continuamos avançando, recebemos o convite para vir à prefeitura, analisamos muito bem, né, o cenário da nossa cidade, como de fato alguém que reside aqui, não está vindo de fora para falar, que conhece o povo, que conhece as dores da nossa sociedade aqui, né, da nossa região, e aí mergulhamos nesse projeto e estamos aí com toda a energia e com toda a esperança de que no dia 6 de outubro a gente vai conseguir trazer a mudança para a nossa cidade. Ok, candidata Isa Dutra. Jalmi, quem é Jalmi no município de Nova Iguaçu? Tá sem som, Jalmi, tá Tá sem sem som, som, Jalmi. tá sem som. Agora sim, agora pode Som, né? falar. Bem, Jalmi é um motorista de aplicativo que tem no seu currículo escolar formação em ciências contábeis, com especialização em auditoria. E dentro das minhas observações, né, graças ao estudo que eu adquiri no meu passado, tem muitas coisas irregulares acontecendo, não só aqui na Nova Iguaçu, como em vários municípios do Brasil. Obras claramente superfaturadas, e isso me indigna muito. Né? A gente paga imposto para ter um serviço de qualidade e com um custo lógico, honesto. Né? Então, eu não vejo isso acontecer em algumas obras. Eu não falo todas, mas em algumas que eu observo aí as placas do valor da empreitada ou então do empreendimento, eu discordo totalmente. Então, eu vim candidato exatamente para fiscalizar o poder executivo nessas licitações aí, também para tentar fiscalizar se os serviços prestados aos hospitais de Nova Iguaçu estão de acordo, ou seja, se o médico de plantão realmente está de plantão lá e ele assinou o ponto, tem que estar lá. Então, eu não compreendo porque, às vezes, a pessoa fica 2, 3 horas para ser atendida numa UPA ou no Hospital da Posse aqui em Nova Iguaçu. Então, eu vou procurar, né, prestar o melhor serviço para a comunidade do município. Ok, Jalmi. Jalmi, vamos fazer o seguinte, eu vou ver se eu desligo o teu microfone por aqui para você não ficar botando a mão na tela, que aí fica até mais fácil, Tá tá bom? bom. Que aí eu vou desligar por aqui. Aí quando você for falar, eu ligo por aqui, eu acho que vai ficar melhor. Por exemplo, agora eu desliguei teu microfone. Candidata a prefeito de Nova Iguaçu, Isa Dutra. O que o Jalmi falou é algo que a gente enxerga aqui no município. Quer dizer, você hoje, no município de Nova Iguaçu, e já há um bom tempo, nós não temos a fiscalização daquele que deveria fiscalizar, que no caso é o Legislativo Municipal. Então você vê uma Câmara de Vereadores omissa, todas elas comprometidas com a atual administração, ou seja, comprometidas com o prefeito. Sim, não com o E povo. e não com o povo. Então eles estão comprometidos com o prefeito e não com o povo. Então não fiscalizam e tudo é aprovado. Ou seja, Nova Iguaçu é o paraíso na terra, não tem problema, não precisa de fiscalização. É o que eu, como cidadão, e todo mundo percebe isso. E quando a gente vai analisar os partidos, são verdadeiros condomínios, né? Você tem lá o partido e os condomínios, que são os demais partidos que estão lá embaixo. Eu, particularmente, eu fico imaginando como é que um gestor público consegue ou imagina conseguir fazer uma gestão pública tendo esse condomínio de partido agregado à sua campanha. Ou seja, quando o cidadão vota no candidato a prefeito, ele está também votando em todos aqueles outros partidos que estão ali coligados. Eu, particularmente, eu não consigo entender como né? Tem que ter muita articulação. Eu acho que quem conseguiu isso na história, inclusive americana, foi Abraham Lincoln, né? Filho de imigrante, que conseguiu, depois de uma guerra, unir a população americana. Aqui no Brasil, a gente vê que isso não funciona bem assim, não. Na hora eles dividem essa secretaria que é do partido tal Exato. e vão loteando a prefeitura, né? Vão loteando o espaço de gestão daquele território. No caso da Isa, candidata a prefeita, o seu partido também tem esse condomínio? Não, na verdade é muito pelo contrário. O Partido Novo hoje ele é um dos poucos partidos que praticamente anda em carreira solo, não é, obviamente, em todo o Brasil, em alguns poucos lugares ele chegou a coligar, mas assim, muito de forma pontual, justamente por isso, porque o partido é totalmente contrário a esse fatiamento, né, a esse loteamento
do poder público, ele é favorável a que, de fato, o gestor, quando assuma a cadeira, né, vamos usar como exemplo o executivo, ele não disponibiliza as pastas, os cargos, para pessoas por questões políticas, por questão de troca de favor, e sim por questões técnicas, capacitação. Então, se você tem ali, o partido, ele hoje, aqui em Nova Iguaçu especificamente, nós somos sozinhos, não temos coligação com nenhum outro partido, não temos padrinho político, não temos dinheiro, então, assim, tudo que a gente faz é com muito esforço, dedicação, acreditando que a gente pode fazer o melhor pela nossa cidade, sem usar do recurso do povo, sem enganar a população, né, com a sensação e o sentimento de querer servir a sociedade. Então, o Novo ele é muito transparente, tanto que, dentro desse mesmo contexto, as nossas propostas para secretarias são justamente focadas nesse objetivo de que a gente tem que escolher pessoas técnicas, não vão ser concedidas secretarias, pastas a pessoas simplesmente por acordos políticos, que é o que acontece hoje, infelizmente. Então, hoje a gente tem, por exemplo, aí a base do governo, que é composta por todos os deputados estaduais e federais que foram eleitos, né, através da cidade, como tendo seu principal capital político, Nova Iguaçu, e hoje estão servindo ao governo. É sem dúvida que a gente falou, eles não fazem isso de graça. Vai ter um loteamento, vai ter um fatiamento ali do poder, para que cada um possa ter um pouquinho de espaço dentro desse contexto da gestão. Isso acaba sendo prejudicial, porque quem vai sentar, na verdade, não vai mandar nada, não vai reinar em nada, né? Porque não tem como você reinar sozinho numa situação em que você está dividindo ali por questões de interesse as cadeiras que compõem a prefeitura ali, os cargos que compõem a prefeitura, através de nomeações, secretarias e tudo mais. Então, isso fica muito difícil de você... Isso eu estou falando dos agentes políticos. Isso sem contar as negociações empresariais, porque a gente sabe que grandes campanhas também têm investimento de grandes empresários. Então, a gente está falando aí do transporte público, a gente está falando do lixo e tantas outras demandas que compõem aí a nossa sociedade, né, em especial Nova Iguaçu, e que muitas das vezes existe um acordo para favorecer empresas, o velho lobby empresarial que tem, e essas empresas também têm influência e poder dentro da administração. Então, no final, não se governa para o povo, se governa para beneficiar agentes políticos e para beneficiar empresários e amigos de quem sentou. Infelizmente, não é o nosso caso, né? Hoje a gente quer fazer políticas públicas com transparência, a gente quer administrar a cidade com competência, com gente que quer fazer de verdade, sem defraudar o povo, sem enganar, sem tirar benefício próprio, fazendo a nossa parte e dando a nossa contribuição. E, de fato, se nós já conseguirmos acabar com a corrupção em Nova Iguaçu, já é um grande feito, porque muito do que a gente não vê crescer hoje dentro da cidade, né, a falta de recurso, a prefeitura pegando empréstimos atrás de empréstimos, é porque o nosso dinheiro escoa. Não é à toa que a gente vê diversas obras inacabadas dentro do município, né, e que não tem justificativa, que o dinheiro já veio 2, 3 vezes por meio de convênio, inclusive com o governo do estado, e a gente não vê a conclusão. Por quê? Porque não existe transparência na gestão pública. Assim como a gente recebeu mais de R$500 milhão da SEDAI, e ninguém sabe onde foi destinado esse recurso. Assim como no ano passado, nós fomos 7º lugar com relação à preservação ambiental e recebemos o prêmio de ICMS ecológico, aproximadamente 7.700.000. Também não sabemos onde foi investido isso. Não existe transparência na administração pública, automaticamente isso gera uma facilidade para o dinheiro ser desviado, ele ser escoado, e a gente não vê no final esse investimento chegando para a sociedade. Ok. Bom, não é só o loteamento desses espaços que a Isa falou. Os conselhos que deveriam também fiscalizar, o Jaumi Com sabe certeza. disso, né? Conselho de Meio Ambiente, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Segurança Pública, tá tudo na mão da gestão. Você chega no Conselho de Meio Ambiente, que eu ajudei, Isa Dutra, a criar muitos espaços aqui de área de proteção ambiental, eu ajudei a criar conselhos de área de proteção ambiental. Atualmente, ajudei a criar o Comitê da Guanabara, vai fazer 18 anos de criação do Comitê da Guanabara. O Comitê Guandu, nós chegamos lá 2 anos após de criado, e atualmente eu estou como vice-presidente no comitê que foi criado por conta das concessões, onde o município de Nova Iguaçu recebeu uma pequena montanha de dinheiro em 7 parcelas, e todos os meses recebe
a outorga da água, então é mais dinheiro que entra todos os meses no município de Nova Iguaçu, que não trata nada de esgotamento sanitário, joga tudo ali para a bacia do Guandu, que vai cair na Baía de Sepetiba, e o outro lado para a Baía de Guanabara, que eu costumo inclusive falar que são dois pinicões no estado do Rio de Janeiro. Você tem o pinicão da Guanabara e o pinicão de Sepetiba, tá? Dinheiro não falta, né? Dinheiro para esse pessoal não falta, só que as ações políticas não acontecem. E os espaços de controle e participação social, que são os comitês, estão na mão também da gestão, ou seja, por isso não anda, né? A coisa fica travada. O município de Nova Iguaçu, município com um potencial enorme, né? São áreas de proteção, são cachoeiras, então nós temos tudo aqui mais um pouco, sem contar o patrimônio cultural, né? Histórico que está aí sendo abandonado. Então é um município que tem uma estrutura, mas que infelizmente todos que por ali passaram não investiu o que poderia investir. E aí nós temos aí um município que a população tem pago muito caro por esse município, mas não tem o retorno desse investimento. E a candidata Isa, você trabalha na segurança pública, por exemplo. Uma coisa que eu acho absurdo no município de Nova Iguaçu, você anda no município, quase tem bairros praticamente às escuras. Uma taxa de iluminação absurda. Uma lâmpada ultrapassadíssima. Um amigo meu foi para Valência, na Espanha, e lá a iluminação pública ela não custa nada. São placas solares, como temos aqui no Arco Metropolitano. Então você tem uma iluminação pública onde você tem a placa solar e a lâmpada acende com aquela placa solar. Aqui não, aqui você tem um poste distante um do outro, uma fortuna sendo paga mensalmente, né? Por aquela lâmpada, isso quando ela acende, né? E você anda no município às escuras. A gente não vê isso. Isso também envolve a segurança pública. Você tem bairros escuros, você aumenta o roubo, o furto, e ninguém fiscaliza. Ninguém fiscaliza isso, tá? Outros milhões que entram nos cofres públicos. A Isa falou sobre questão de transparência. O Estado criou o SEI, que eu apelidei de SEI, mas não SEI, porque você não consegue saber de nada no SEI do Estado. É um link que vai para um link que vai para o outro, que você não consegue saber onde está. Nova Iguaçu é a mesma coisa, quer dizer, é uma completa falta de transparência. E sem Então, contar que o SEI também ele não é ainda usado de forma integralizada entre as instituições, né? Eu falo isso por propriedade porque a Polícia Militar ela usa o SEI. O SEI, para nós, como uma ferramenta intracorporacional da própria instituição, ele é efetivo. Só que a gente já encontra um problema quando ele já passa a extramuros. Então, se eu preciso, vou dar um exemplo da minha instituição, se a gente precisa comunicar com a Polícia Civil, aí já não funciona, porque a Polícia Civil não tem acesso ao SEI, eles não trabalham com o SEI. Aí a gente já tem que imprimir e entregar em mãos. Então, assim, isso deveria ser de forma coordenada e integralizada entre as instituições públicas do Estado. Inclusive até o próprio Ministério Público Federal fez uma entrevista com o procurador e ele exatamente falou isso, quer dizer, ele como procurador, ele como um braço do judiciário, se ele quiser informação, ele tem que oficiar, que tem que ter papel, ele tem que mandar aquilo. Agora, se bem que está tudo digital, mas antes era na base do papel. E se ele tem ali a mão, né, a conexão, ele vai lá, ele não precisa estar pedindo, é público, tem que ser público. Então, os problemas são assim enormes aqui no município de Nova Iguaçu. No caso da iluminação pública e da segurança pública, qual seria a proposta da Isa Dutra, candidata a prefeita? Vamos lá. Eu vou começar pela segurança pública, que aí no meu último tópico do meu plano de governo eu entro nessa parte da iluminação, que de fato é um tópico nosso. O primeiro ponto, né, que eu considero de extrema importância como agente de segurança pública no município é aumentar o efetivo da guarda municipal. Muita gente fala assim, mas segurança pública não é de competência do prefeito. Não, se engana, é sim competência do prefeito. Na verdade, a Constituição diz que a segurança pública é competência compartilhada entre a União, os estados e os municípios. Então, sim, nós temos a nossa contribuição. Hoje, né, de forma muito retardada, nós tivemos aí a formatura da segunda turma da Guarda Municipal. A primeira formou com 31 agentes e essa agora formou com 30. Então, nós temos aí 61 agentes efetivamente sendo aplicados dentro do território municipal, o que é muito pouco para uma população de 785 mil habitantes aproximadamente e um município aí de 520 km², não dá conta. Nós temos o 20º Batalhão, que se divide entre Nova Iguaçu, Mesquita e Nilópolis,
com um efetivo ali de aproximadamente 800 pessoas, mas que não atende um único município. Também, da mesma forma, se divide. Nós temos a promessa de que teremos um batalhão, mas de fato ainda não tem nada concreto. O que teve foi a inauguração da pedra fundamental lá, mas né, inauguração de pedra não quer dizer que vai sair do papel. A gente tem o viaduto de Comendador Soares, que teve início, já passou pelo processo licitatório, teve início das obras e até hoje não concluiu. Então, efetivamente, saber se a gente vai ter esse batalhão é algo que né, seria prever o futuro. Então, a gente tem que basear dentro daquilo da nossa realidade. O que a gente precisa? Reforçar a segurança dentro da cidade através dos agentes de segurança, sendo eles aumentando o efetivo da Guarda Municipal, armando a Guarda Municipal, porque eu acredito que não, eu gostaria muito de que não tivesse essa necessidade, né, que a nossa realidade fosse apenas para termos guardas municipais apenas com bastões, né, seria muito lindo, mas infelizmente cada dia que passa o criminoso ele está armado até os dentes. Antigamente era só de pistola, agora você praticamente só vê fuzil, então não tem como a gente revidar uma injusta agressão sem meios necessários para combater essa injusta agressão. Então, nós precisamos armar a Guarda Municipal, como eu disse, ampliar o número de agentes e fazer com que essa guarda trabalhe de forma integrada em ações com a Polícia Militar dentro do município. Isso é possível, acontece em outros estados, não é nenhuma novidade, ninguém está inventando a roda, mas a gente precisa de boa vontade para fazer. Então, a gente vai criar o grupamento tático da Guarda Municipal, vamos criar também o grupamento de ações com cães para reforçar nessa parte operacional da nossa guarda, né? Lembrando que quando a gente fala de armar a guarda, isso tem todo um processo, não é pegar e saindo dando arma na mão de qualquer um, sem nenhuma capacitação. Existe um processo que a gente chama, além da votação propriamente pela Câmara e aprovação para armar a guarda, posteriormente à aprovação, a gente tem um processo que chama Acordo de Cooperação Técnica, que é feito junto à Polícia Federal, e é a Polícia Federal que é responsável por concluir todo esse trâmite, fazer a formação desses agentes, né, regularizar os armamentos, enfim, tudo dentro desse contexto bélico, é realizado de forma muito séria e responsável pela nossa Polícia Federal, integrada à própria Guarda Municipal. Então, esse é um primeiro ponto, né? Focar na capacitação e ampliação da guarda. Né? Num segundo momento, quer dizer, concomitante, né? Mas num segundo projeto, é aumentar a vigilância na nossa cidade. Nova Iguaçu hoje tem 172 câmeras que funcionam, mas que teoricamente não produzem nada. São o verdadeiro Big Brother da cidade, não existe um agente fazendo uma análise de dados, não existe inteligência artificial para que automaticamente esses dados possam ser produzidos. São só 172 câmeras aleatórias. Então, de nada adianta a gente ter elas se a gente não produzir informação, não trabalhar com inteligência. Então, a gente quer assim, ampliar o número de câmeras da cidade e instalar um sistema de inteligência artificial, onde a gente vai conseguir identificar placas de veículos, por exemplo, roubados ou furtados dentro da cidade, vai identificar a facial de possíveis aí meliantes, né, criminosos que estejam atuando dentro da nossa região, para que, a partir dessa identificação, seja de veículos ou de pessoas, a gente possa montar uma operação juntamente com a Guarda Municipal e a Polícia Militar, até mesmo porque esse sistema ele é integrado, então ele comunica com a central da Guarda e com a central da Polícia Militar, que é o 190. Então, a partir dali, você vai, de forma integrada, identificar e montar um cerco para recuperar esse veículo ou mesmo para fazer uma abordagem e efetuar a prisão desse possível criminoso. Esse é um segundo ponto que a gente tem. Além disso, a gente quer também ampliar o convênio, né, que já existe hoje, o PROEIS, né, não sei se você já ouviu falar, mas é aquele serviço da Polícia Militar com os carrinhos diferentes, que não é o azul que a polícia costuma ter, né? Hoje a gente tem aqui na cidade 220 policiais trabalhando por meio de projetos. São 129, se eu não me engano, 139, perdão, trabalhando no PROEIS e 80 e pouco trabalhando no Segurança Presente. O Segurança Presente é de gestão estadual, né, de responsabilidade do governo do estado. Ele é dividido em 3 bases hoje, Nova Iguaçu, Miguel Couto e Austin. Nós queremos ampliar essas bases, trazer o Segurança Presente, né, isso em parceria com o governo do estado,
trazer mais uma base do Segurança Presente para Cabo Sul e mais uma para Comendador Soares inicialmente, e ao longo da gestão avaliar ali outros pontos para que a gente possa ampliar o projeto. Além disso, aumentar também o efetivo do PROEIS, que hoje ajuda no policiamento geral, e fazer com que o PROEIS também seja mais dinâmico, seja mais operacional, deixe de atuar só por pontos bases, que é o que a gente vê hoje, que a gente chama de visibilidade, né, que é o carro parado em determinados pontos, para efetivamente realizar abordagens, buscas, né, para que a gente tenha um resultado melhor e venha reduzir a mancha criminal dentro da cidade. E por fim, né, tem uma questão jurídica que eu quero reforçar os agentes públicos dentro do contexto municipal. Eu quero que os policiais e agentes das forças de segurança tenham liberdade para agir aqui. Lógico, liberdade para agir dentro da lei, dentro do que é o previsto pela função pública. E esses policiais que estiverem atuando, se em algum momento eles responderem pela atividade, pelo exercício da função, eles vão ter retaguarda jurídica pela Defensoria do município. Isso é uma proposta nossa para dar retaguarda e segurança para que os nossos policiais e guardas municipais possam efetivamente trabalhar. E dentro desse contexto, foi o que você falou, a gente entra na parte de infraestrutura que acaba se ligando com segurança pública, que é a questão da iluminação, até mesmo, né, não só a iluminação, como a gente fala de um buraco, quando a gente fala de podas de árvore, quando a gente fala até uma lombada colocada num lugar inadequado, ela pode ser uma ferramenta para facilitar a vida de criminosos. Eu uso muito como exemplo, não sei se o Gilvanei conhece, a estrada ali, Adrianópolis, saindo do arco metropolitano, você seguindo sentido Adrianópolis, você vai ver uma região ali que tem muito mato, né? Tem ali uma parte ali bem rural, e tem muito mato e não existe nenhum tipo de regularidade com relação ao corte de toda aquela grama, aqueles matos que ficam ali. E aí, à noite, o arco metropolitano já não tem iluminação. Quando as pessoas pegam aquele acesso, aquela saída ali da via, elas ficam com receio de serem assaltadas, porque, de fato, o ambiente é totalmente propício para que criminosos venham se esconder atrás ali do mato, né, dos arbustos que tem ali, das árvores, e com a falta de iluminação isso acontece. Né? Mulheres hoje que não têm liberdade para andar pela cidade, que têm medo. Eu mesma já fui assaltada em Nova Iguaçu, eu fui para o debate recentemente e falei isso. A pessoa fala assim, mas a Isa é policial. Eu fui assaltada, gente, em Nova Iguaçu em 2017. Eu e meu esposo roubaram a gente no bairro Botafogo. Do carro, pegaram o carro, do carro foi parar na Coreia, em Mesquita, e da Coreia foi parar no Chapadão. Né? Ele foi transferido ali em 2 momentos, eu consegui, graças a Deus, recuperar 2 semanas depois, mas assim, acontece, graças a Deus eu não estava armada, não aconteceu nada comigo, mas todo mundo está sujeito, desde que não se faça segurança de verdade dentro do município. E por que eu falo isso? Porque o meu veículo, Givonique, quando foi roubado, em 2017, sabe o que aconteceu? Ele ficou 2 semanas rodando e não foi identificado. Eu mandava mensagem, mandava nos grupos da polícia, porque não existe um monitoramento da cidade. Não existe uma identificação. Então, vários veículos são roubados aqui e ficam circulando em diversos pontos da cidade, porque Nova Iguaçu é muito grande, e não existe essa identificação. Então, só 2 semanas depois que a gente foi ver. Então, a gente, com relação à iluminação, a gente quer, de fato, trazer fazer a modernização da iluminação da cidade como um todo, né, que isso foi feito em partes agora com a instalação da iluminação de LED. Em alguns pontos específicos, não foi na cidade, né, na sua totalidade, só onde eles queriam aparecer, porque infelizmente esse é o momento, eles derramam o asfalto, eles vêm com algumas obrinhas para tentar enganar as pessoas, foram lá, trocaram a lâmpada pelo LED, como se fosse favor que estivesse fazendo a população, enquanto na verdade não é. É mais do que obrigação, porque como você mesmo disse, a população paga uma taxa muito alta, para que possa ser prestado esse serviço, e muitas vezes não tem. Eu mesmo, esse ano, no começo do ano, eu pedi troca de lâmpada para o poste que fica em frente à minha casa, e essa troca levou 5 meses para acontecer. E nesse meio do caminho, eles trocaram uma vez, aí apagou de novo, levou 5 meses, aí eles trocaram. 2 dias depois já tinha queimado, tinha algum problema lá elétrico, eu não sei o que foi, que apagou de novo. Mais 2 semanas para os caras voltarem para resolver o negócio. Então, olha a ineficiência. Mas não tem um portal onde você pede, teoricamente, pelo site. O site, você não tem nenhum feedback, você não tem um protocolo,
você não, de fato não sabe se aquilo foi efetivado e vai ser cumprido, não tem um prazo para cumprir. Então, a gente quer regularizar isso. A gente quer criar um aplicativo chamado Connect, onde a população vai poder solicitar esse serviço através do aplicativo, não só de iluminação, mas de coleta de resíduos, né, com relação ao IPTU, uma segunda via, que hoje todo mundo tem que se deslocar para a prefeitura. Ninguém sabe onde fica cada secretaria, que as secretarias são espalhadas pela cidade, cada uma fica num canto. Tu vai na prefeitura, chega na prefeitura e descobre que é de transporte, é lá perto da Estácio, aí tu vai tendo que se deslocar pela cidade inteira para tentar resolver os seus problemas. Então, a gente, além dessa questão da modernização da iluminação, dentro dessa parte de sustentabilidade, meio ambiente, a gente quer instalar placas renováveis, de energia renovável, né? Como você falou e que já existe, lógico que a nossa cultura ainda é um pouco complicada, né? Porque a gente viu aí o que aconteceu no arco metropolitano com relação ao furto das placas solares, mas a gente tem que continuar investindo nesses projetos, porque isso traz um retorno, isso traz uma economicidade também para o setor público. Então, é necessário a gente ter dentro dessa nossa proposta continuar investindo em energia renovável, né, na instalação de placas aí solares e na modernização da iluminação da cidade. Ok, candidata Isa Dutra. Eu já viajei em alguns estados brasileiros e Maringá, por exemplo, ali o interior de São Paulo, as praias paulistas. E essas áreas a Guarda Municipal atua bastante, né? Você tem regras específicas nas praias ali de São Paulo, Santo André, por ali, onde a Guarda Municipal não deixa nenhum tipo de desordem se criar. Como também eles combatem lá os pequenos delitos. Porque hoje a Polícia Militar, se você ligar porque tem um som alto na frente da sua casa, dificilmente a Polícia Militar vai lá. Só vai quando um pegar a faca e enfiar no bucho do outro. Aí ela vai. Infelizmente. Aí ela vai. Então, a Guarda Municipal ela pode atuar nesses pequenos delitos e evitar que se torne um delito maior. Com Linha certeza. de pipa, tem gente perdendo pescoço com linha de pipa. E você anda aqui na estrada de Madureira ou outras áreas aqui de Nova Iguaçu, você vê lá, não é criança não, é gente adulta soltando Sim. pipa com linha chilena. E para quem você liga? Quem vai fazer essa fiscalização? Polícia Militar não está nem aí, eles não vão. E aí, aonde a Guarda Municipal poderia atuar. Então, isso tudo tem que ser ações bem combinadas para dar certo. No caso do Jaumi, ele anda aqui em Nova Iguaçu bastante. E aí, Jaumi, você está candidato a vereador. A gente percebe que a Casa Legislativa hoje não fiscaliza. E além de não fiscalizar, de vez em quando cria umas leis assim tão absurdas que você fala assim, meu Deus do céu, o cara estava onde para pensar nisso, né? Mas cria. Aí, só para ele dizer assim, olha, eu sou criador daquela lei tal, mas que não serve para nada, mas ele criou. Aqui tem, se ele fiscalizar, já estava bom. Então, assim, Jaumi, para os seus eleitores, né, os seus possíveis eleitores, o que o Jaumi imagina do que possa ser feito no Legislativo aqui de Nova Iguaçu? Eu vou sair do polo da segurança, vou passar para um outro polo. Por exemplo, todas as pontes sobre os rios aqui em Nova Iguaçu, eles são feitos, o alicerçamento delas dentro do próprio rio. Isso empareda a água na hora de passar, dificulta a passagem de água, funilando, né? E, logicamente, sobrecarregando uma área anterior, provocando um excesso de enchente, que poderia ser menor. Então, um projeto que eu gostaria que fosse aprovado seria que todas as pontes do Nova Iguaçu fossem recolocadas meio metro acima dos leitos dos rios. Por quê? Porque senão as pessoas não ficariam ilhadas no caso de temporais e enchentes. E possibilitaria também de grandes veículos, como ônibus, caminhões, passagem, ou seja, fluiria melhor e, logicamente, né, haveria menos retenção de água antes da ponte. Então, isso é um projeto, né, que eu também idealizei. Tem outros projetos também nesse sentido. Por exemplo, eu acredito que quando foram feitos os muros da linha de trem na Central do Brasil, na Nova Iguaçu, não houve um estudo de impacto ambiental. Hoje, esses muros, eles provocam retenção, eles funcionam como uma represa das águas que descem da terra. Então, eu acho que ali deveria ter uma obra, né, por exemplo, quebrar o muro meio metro embaixo e gradear. Por que essa grade? Para ninguém, logicamente, invadir ali, entrar na linha do trem e provocar um acidente ou mesmo pagar passagem de graça. Porém, ali dentro da linha do trem tem uma canaleta que
serviria como escoamento desse volume de água acentuado em direção aos rios. Outra situação também, todos os rios, quando chegam, passam por baixo da linha férrea, eles se afunilam. Ou seja, um rio vem com mais ou menos 10 metros de largura, quando chega debaixo da linha do trem, eles se reduzem para 2,5 metros, 3 metros de largura só. Então, isso provoca, não posso nem precisar dizer, né? Provoca um afunilamento e, logicamente, um alagamento anterior a essa passagem do rio debaixo da linha férrea. E outra coisa também, além de rodar em Nova Iguaçu, como motorista aplicativo, eu rodo em outros municípios também. Por exemplo, não adianta a gente fazer uma obra aqui de alargamento dessas passagens de água nos nossos rios aqui, quando chega lá em Belfor Roxo, no Rio Botas, a mesma coisa acontece lá, afunilamento, 3 metros só de largura, um rio que vem de 10 metros, e em Belfor Roxo cai para 3 metros. Então vai alagar não só Belfor Roxo, como Nova Iguaçu também. Então teria que ser uma obra de conjunto com o deputado estadual, né, para verificar as possibilidades de diminuir o impacto das chuvas nos municípios. Eu te digo até onde, fica perto do Carrefour ali, um pouquinho antes do Carrefour, tem ali esse rio Botas, passa ali uma largura de 3 metros só. É um absurdo para passar o volume de água quando tem um grande temporal. Ok, Jalmir. Essa questão da via férrea, eu cheguei até a encaminhar uma época um ofício como instituição para o Ministério Público que não fez nada. Infelizmente, o Ministério Público de um tempo para cá não tem atuado como antes, né? Que eu venho encaminhando material para o MP há uns 30 anos, eu acho, enfim, já há bastante tempo. Esse Ministério Público aqui de Nova Iguaçu, eu fui, acho que a primeira instituição, assim que ele inaugurou, a encaminhar um ofício para eles. E essa questão eu já havia levantado, quer dizer, e quando chega ali no muro da estação e passa para dentro da estação de trem, a responsabilidade é da concessionária. Então ela deveria fazer essa obra, fazer essa manutenção, mas não faz. Então, de fato, fica uma barreira ali que a água que vem da Serra de Madureira não consegue atravessar, né? Isso é um caos mesmo aqui na cidade de Nova Iguaçu. E sobre o Rio Botas que você falou, nós fomos também, acompanhamos o projeto Iguaçu, que parou, né? O projeto Iguaçu veio até ali na divisa entre Belfor Roxo e Nova Iguaçu e parou, um projeto do Estado. Tem processo rolando até hoje no Ministério Público, que desviaram montanhas de dinheiro, que serviria inclusive para limpar, né? Dagar, limpar todo esse nosso corpo hídrico que nasce na Serra de Madureira e vai até a Baía de Guanabara. Então, eu acho que, de fato, sim, precisa aí o que você falou, esse casamento. Agora, candidata a prefeita Isa, o município de Nova Iguaçu tem vários potenciais. Por exemplo, na área de meio ambiente, nós temos a questão da reciclagem, que não existe, né? Que poderia ajudar muito o município de Nova Iguaçu, gerando trabalho e renda. Perdemos um polo industrial para queimados e até hoje não temos um polo industrial. Poderíamos, inclusive, eu tenho conversado, porque é a minha área de atuação, a área socioambiental, eu converso com empresas, por exemplo, Rebapel, Rebrapet, empresas de vidro. Então, o estado do Rio de Janeiro não existe um polo industrial na área da reciclagem. Inclusive, eles falaram, poxa, Nova Iguaçu tem um potencial. Imagina um polo, né, industrial só voltado para reciclagem. Ou seja, o papel que sai daqui, que vai lá para Petrópolis, poderia ficar aqui gerando trabalho e renda, e não só isso, absorver todo o material reciclável de Mesquita, de Belfor Roxo, que está aqui próximo. Então, assim, a gente não vê essas iniciativas na área ambiental aqui no município de Nova Iguaçu. Os catadores estão aí largados, muitos deles sobrevivendo, e não estão sobrevivendo tão ruim não, tá? Tem uns aí que chegaram até botar o filho ou a filha na faculdade, só para ter ideia. Então é uma atividade que gera sim, gera recurso, e ele acaba consumindo no próprio comércio, local que vem fechando em Nova Iguaçu por falta de segurança e mobilidade, que é um outro ponto que a gente vai tocar aqui, candidato, é a mobilidade. Mas na área socioambiental, o que a candidata imagina para todo esse pacote, né? Porque tá assim, tá tudo parado no município, a gente não vê andar nada na área ambiental, nada de mobilidade, é tudo parado, tudo meio atrofiado, né? Recurso tem, tecnologia tem, mas não tem a vontade política. No caso da área socioambiental, o que seria a proposta da candidata? Na verdade, foi o que você falou, né? Eu sinto, Giovanni, que parece que a cidade ela está completamente estagnada. E não é só no sentido ambiental, mas econômico, né? E em diversas outras áreas da gestão pública. Entrando nesse contexto que você falou, né, do polo industrial, nós temos uma proposta, sim, voltada para a criação de um polo industrial, e dentro desse polo também se inclui
a questão da reciclagem, que na verdade foi uma proposta de um empresário que trabalha com reciclagem aqui dentro da cidade, que também, que acho que o Ney, que o João me conhece, o Ney, né? Que foi uma proposta dele justamente nesse sentido, porque é um cara que já trabalha, ele trabalha com plástico, né, em diversas empresas, ele projeta, fabrica, né, modelos aí de embalagens, e ele falou justamente sobre essa demanda da reciclagem em Nova Iguaçu, e dentro desse polo industrial que nós vamos ter, também abarca a questão da reciclagem, né? Então, já é um projeto que tanto está voltado para a questão de sustentabilidade ambiental, né, como também para a questão econômica da cidade. Além disso, nós queremos criar pontos de coleta, né, seletiva pela cidade para ajudar a essa remoção de resíduos e sólidos, enfim, que hoje, inclusive através do aplicativo que eu também falei para você, vai ser um canal onde essas pessoas vão poder identificar, agendar, ou mesmo, né, saber onde são esses pontos, para que elas possam estar levando, e se dependendo da situação, se for algo que seja de difícil entrega, né, ou um volume, ela vai estar comunicando através do aplicativo para que seja solicitado essa remoção por meio da prefeitura. Então, esse aplicativo ele tem esse propósito. A gente vai criar esses pontos esse ecoponto, na verdade, né, de coleta seletiva por toda a cidade, já com essa questão também aí da distribuição do resíduo. A gente quer fazer crescer o desenvolvimento ecoturístico da cidade, né? Nova Iguaçu tem um potencial gigantesco. Infelizmente, a gente tem que buscar tanto a preservação ambiental, mas a preservação em si é essencial, mas a gente consegue, além de preservar, gerar economia para a nossa cidade. Recentemente eu estive na festa do Aipim, né, ocorre lá em Tinguá, que é uma região onde tem a maior área de preservação ambiental do município, e que simplesmente está completamente abandonada. Não só a festa, que é cultural, né, mas que está situada numa região ali que poderia ser muito bem explorada para ecoturismo, né? Então, dentro da nossa proposta, a gente tem a criação do Parque Nacional naquela região para atrair turistas para aquele local. Nós queremos criar também o teleférico da Serra do Vulcão, né, que já com acesso, né, do início ali da base, levando até a rampa do voo livre, né? Então, que hoje é um percurso que o pessoal acaba fazendo de gaiola, né, até onde dá, o restante faz por meio de caminhada, né, e até chegar lá esqueci o nome do véu, daquela parte sem ser a rampa do voo livre, tem uma parte de paisagem lá, que eu me fugiu o nome agora. Então, criar, né, lugares de pontos ecoturísticos onde a gente vai manter a preservação e também vai favorecer a economia municipal. Um outro lugar onde a gente quer valorizar com relação à questão ambiental é o Pantanal Iguaçuano. Muitas pessoas não sabem nem da existência daquele lugar. Eu tive a oportunidade de ir, fui recebida por um dos guias turísticos muito conhecidos lá, por Crocodilo Dundee. É um cara que conduz e sabe a respeito daquela região. Infelizmente, uma região que tem sido impactada, inclusive, com a arbitrariedade, digamos assim, por parte de empresas, inclusive do município de Queimados, que despejam resíduos nas afluentes ali do rio, dos rios, né, que na verdade ali tem vários encontros de rios. E então a gente quer não só manter essa preservação, fazer essa limpeza né, juntamente com essas empresas, porque parte do que acontece lá no Pantanal, por exemplo, tem não só a mão de empresas de Queimados, mas também da própria SEDAI, da antiga SEDAI, agora Águas do Rio, né, que colocou alguns pontos lá para tentar diminuir a poluição, que acabou prejudicando, inclusive, a sobrevivência de algumas espécies de peixes que tem naquela região. Então, acho que essa parte ambiental, a gente também quer. Hoje, a gente faz parte de um projeto aqui em Nova Iguaçu, chamado Natureza Verde. A gente também quer incentivar a criar áreas verdes urbanas, jardins verticais, né, com esse propósito também de incentivo ao cuidado e à preservação ambiental dentro do nosso município, que não acontece hoje.
Ok. O Crocodilo Dundee eu já fiz algumas matérias com ele. Eu conheço ele já há bastante tempo. Na verdade, ali naquela área do Guandu, a primeira vez que eu fiz uma filmagem ali, não tinha aquelas moradias, não tinha nada. Nós usamos um barquinho, aqueles barquinhos pequenininhos da época, e quando Aham. nós chegamos, quando nós chegamos no meio ali daquele esgotamento, que é muito esgoto que Nova Iguaçu manda pra lá, o barquinho quebrou a hélice, bateu num tronco. Olha, eu vou te falar, era coisa de doido. E de lá pra cá só piorou. De lá pra cá Mas, só piorou. mas você tendo já conhecido, sabe do potencial turístico daquela região, quão agradável é passar ali uma tarde e acaba que, infelizmente, as pessoas não conhecem. Eu falo por experiência própria, porque são 36 anos morando em Nova Iguaçu, mas eu nunca vi a prefeitura divulgar aquela região, nunca vi a prefeitura fazer nada para desenvolver economicamente aquela região. Né? Tem empresas ali que se estabeleceram, comércios, né, que poderiam receber algum incentivo, algum tipo de crédito financeiro para desenvolver, crescer né, e gerar fomento econômico daquela região e turístico. Mas, infelizmente, é como se não existisse, talvez porque ali é uma região que já vai fazer divisa com Seropédica, né? Então, acaba que é como acontece lá no quilômetro 32. Quanto mais distante do centro, mais abandonado. Parece que aí a gente fica naquela pergunta: é o começo de Nova Iguaçu ou é o fim? Para o poder público, parece que é o fim, porque literalmente abandonam e esquecem essas regiões. Isso é verdade. Bom, ali nesse Pantanal Iguaçuana, onde tem lá a, a captação de água da SEDAI, ali são vários crimes ambientais, inclusive o Sim, robalo, que é um peixe que sobe da Baía de Sepetiba, não consegue atravessar. Eu, fazendo parte do conselho, entrei no Ministério Público, a gente brigou pra caramba, mas infelizmente o crime ambiental continua. Inclusive a própria abertura das comportas joga todo o lixo e esgotamento na Baía de Sepetiba, ou seja, são crimes ambientais continuados. Ali já dá muita história para contar. Agora, mudando dessa questão ambiental, só isso eu acho que teria que fazer uns 3 programas só na questão ambiental. Que cada uma ponto puxa outro, por exemplo, você falou da reserva biológica do Tinguá. Todos os anos, por conta do ICMS, entra 3 milhões e meio, 4 milhões ali. Você chega em Tinguá, não tem tratamento de esgoto, não tem água potável, o pessoal pega água de fonte, fonte que já está contaminada por não ter esgoto. O pessoal tem um buraco no chão onde bota ali os seus dejetos. É coisa de maluco, né? isso, No sendo século que que nós esse estamos. recurso que vem do ICMS ecológico, né, de que deveria ser aplicado justamente para isso, né, para resolver o problema do saneamento básico, até mesmo porque a gente tem um marco legal do saneamento básico, né, que é uma lei que foi estabelecida que até 2033 a gente tem que 99% da população tem que ter abastecimento de água regular e 90% tem que ter saneamento básico. Falta isso 2033, faltam menos de 10 anos, faltam 9 anos. Será que em 9 anos a gente vai conseguir resolver esse problema em Nova Iguaçu? Eu acho difícil. Aqui em Nova Iguaçu, no Brasil, a lei, boa parte dela é só para inglês ver ou para fazer alguém ganhar um dinheirinho. Quando eles querem multar, eles pegam a lei de meio ambiente e ali, ó, vão lá na vírgula e conseguem multar alguém. Agora, quando eles estão errados, que é o que eu comento muito, o candidata, eles conseguem culpar a sociedade de porca, mas Sim. eles não dão condição da sociedade atuar. Por exemplo, coleta seletiva, como é que eu na minha casa vou separar? Para o caminhão chegar aqui, jogar tudo e enterrar? Não adianta. Aí você fala, mas você não joga lixo no rio. E o município está jogando esgoto? É isso Eu aí. não vou jogar, eu não vou jogar lixo, mas o município está jogando esgoto. Quer dizer, é umas coisas É assim como acontece com absurdas. as enchentes, né? Que aí vem a enchente, eles querem culpar a população, não, porque a culpa é da população, porque É, acaba descartando móveis e outros tipos de resíduos nos rios, mas como eles se não isso têm onde fosse o único descartar. motivo. Não, como É, se fosse o único motivo, que também não é. Além dessas pessoas é. não terem onde descartar, tem outros fatores, além da conscientização, que também é responsabilidade do poder público, que eles acabam jogando na conta da população, enquanto a parte deles não é feita. Ou então eles falam assim, não, era uma chuva que ninguém esperava, é irregular, é É atípica. sempre esse papo, sempre esse papo. Agora, vamos mudar agora do tema, vamos para a questão da mobilidade. Eu tenho falado isso, inclusive eu fiz um vídeo de um amigo meu, que ele tem, no meu canal eu tenho 4 programas, né? E aí eu tenho um Políticas Públicas em Foco, tenho um Raidens Online, que trabalha a questão dos motociclistas, não só no Brasil, mas no mundo. E tem um outro que é Fuga de Talentos. Esse meu amigo que mora em Valência, ele entrevista várias pessoas
que tem talento, mas não consegue expor o seu talento no Brasil e acabam conseguindo expor esses talentos em outros países. Por exemplo, o último que nós entrevistamos um brasileiro que mora em Tóquio. Então, só para ter uma ideia. Então, ele não conseguia nada aqui, foi para Tóquio e hoje lá ele tem uma condição de vida. E aqui no município de Nova Iguaçu, no estado e vários outros municípios, por conta de falta de segurança e de vários fatores, principalmente de mobilidade, né, e altos impostos que são pagos, as lojas estão fechando. Você chega ali na Rua das Autopeças, você só vê loja fechada, tá igual o centro do Rio, Uruguaiana, Avenida Paz, você chega ali, tá virando museu. E o prefeito de lá acabou com a Cinelândia, depois que ele botou aquele VLT. Você só vê morador de rua e cracudo, né? Odeon, ali tem prédios inteiros na Cinelândia fechados, sem ninguém, porque não tem mais para onde ninguém Sim. quer alugar aquilo dali, não tem mais nada Sim. naquele território. E Nova Iguaçu está indo no mesmo caminho. Você anda em Nova Iguaçu, tanto do lado de cá da ferrovia quanto do lado de lá, você só vê loja fechando. Porque ninguém aguenta vir no município de Nova Iguaçu. Se você pegar a estrada de Madureira do 32, do quilômetro 32 até o centro de Nova Iguaçu, você leva mais de uma hora. Sim. Olha, dentro do mesmo município, você leva mais de uma hora. E aí você vê viadutos inacabados, você não vê uma ação da gestão para melhorar essa mobilidade e ainda bota um bocado de gente na rua que você não pode parar o carro, o cara já quer te cobrar R$ 2. Aí você fala assim, caramba, meu, eu não posso nem vir no mercado comprar nada, que eu tenho que dar um dinheiro. Eles estão botando gente para cobrar até naqueles morros ali em frente ao shopping, tem gente ali cobrando. Não te dá garantia, você chega, o teu retrovisor tá quebrado, o carro arranhado e se o carro tiver no lugar. Assim, como é que o comerciante, como é que o empresário sobrevive nessa situação? O que a candidata teria para falar sobre esse tema e possíveis soluções? Na verdade, não sobrevive. Infelizmente, foi essa semana passada, né? Essa semana já é sexta-feira. Nós fizemos um vídeo de Ivonique no calçadão de Nova Iguaçu, na Governador Amaral Peixoto, mais especificamente, só nela. E a gente começou ali na altura da rodoviária, né, abordando a questão ali dos moradores de rua e tudo mais, e fomos caminhando até a Praça Rui Barbosa. E aí nós fomos contando quantas lojas fechadas nós tínhamos só na Governador Amaral Peixoto. Nós encontramos 26 lojas fechadas. Dentre elas ali a dos Santos, né, que era essa sapataria que fechou, Galante, enfim, né, e tantas outras lojas ali que eram de empresas grandes que acabaram saindo da cidade. Infelizmente é uma realidade. Eu acredito que boa parte do que acontece aqui é uma junção de fatores, né? Dentre eles, a falta de diálogo com o poder público. O empresário hoje em Nova Iguaçu, assim como o servidor público, é tratado como lixo, né? A atual gestão se preocupa em ter amizade com os articuladores políticos que aqui estão, mas não se preocupam, né? Enxerga os empresários, por exemplo, como vilões, enquanto na verdade são aqueles que ajudam a gerar emprego e renda dentro da cidade e ajudam a desenvolver a economia local. Então, na minha opinião, era mais do que obrigatório. Eu não estou falando de lobby empresarial, eu estou falando de diálogo, eu estou falando de fornecer ferramentas onde as empresas possam subsistir, onde elas tenham investimento, onde elas tenham crédito, onde os profissionais, os empreendedores tenham capacitação, né? Boa parte das empresas morrem até o segundo ano de existência por conta de despesas fixas, né? E boa parte disso porque não existe um preparo daquele empreendedor, né? Muitas vezes ele não tem um conhecimento para gerir aquele negócio e ele acaba que a empresa acaba falindo, né? Ele acaba não tendo sucesso naquele empreendimento. Então, o primeiro ponto que a gente tem dentro da cidade, dessa parte de desenvolvimento econômico, é dar capacitação a essas empresas, né? Conseguir a esses empreendedores, né? Dialogar com eles, né? Fornecer cursos onde eles possam se capacitar verdadeiramente para gerir a empresa de forma a ter sucesso. Além disso, nós queremos desburocratizar a máquina pública, né? Porque hoje é muita formalidade. Eu recebo reclamação o tempo inteiro que para você ter um alvará de funcionamento é algo em torno aí de 2 anos. Tem gente que até hoje não obteve o seu alvará de funcionamento. Inclusive, tem gente que relata que para você conseguir de forma mais célere, você tem que perder uma pratinha dentro da prefeitura para o seu alvará conseguir sair. Olha que absurdo.
né? Uma pessoa que está querendo algo previsto, algo legal, ela quer empreender, ela quer crescer, vai ajudar a economia da cidade, ela vai ajudar pessoas e ela encontra como barreira quem? O poder público, que deveria ser um facilitador, acaba dificultando a vida dessas pessoas. Então, a gente quer desburocratizar isso, né? Inclusive fornecendo alvarás temporários, né? Lógico, a pessoa vai ter que atender aquelas demandas de segurança iniciais, mas ela vai ter aquele alvará temporário para que ela possa já dar início às suas atividades e até que ela possa cumprir de fato ali o tempo e ter o alvará definitivo. Nós pretendemos, dentro desse critério de facilitar a vida dos empresários na cidade, criar, dentro do nosso polo industrial, um cartório para abertura de novos negócios, em parceria com o governo do estado. Esse cartório de novos negócios, ele vai ajudar a regularizar as empresas em até 72 horas. Então, se a gente tiver uma filial, alguém que, né, veio aqui, instalou uma empresa aqui, em 72 horas ele vai ter o seu CNPJ, a formalização da sua empresa, já podendo buscar um crédito para funcionamento, já podendo trabalhar sem ter que ficar esperando, que o que acontece hoje é algo que deve ir por baixo 30 dias. 25 dias para essa empresa começar de fato, a formalização prevista e ele começar a produzir. Então, assim, a gente precisa acelerar isso por quanto antes, porque com 3 dias, se ele já tem o CNPJ, a sua formalização, já começa a trabalhar, já começa a produzir, já começa a vir a busca por clientes e o retorno e o lucro vem por meio disso, do trabalho. Então, eu entendo que o poder público tem que ser um facilitador e não um dificultador com relação a isso tudo. Além disso, nós queremos desenvolver também parceria público-privada, né, para melhorar os serviços públicos que hoje a gente não consegue prestar. Vou te dar um exemplo da segurança pública, Givoneik. Eu falei para você a respeito da instalação de uma ampliação, na verdade, dos sistemas de câmera da cidade. Isso tem um custo, obviamente. Aí a pessoa vai falar assim, mas quantas câmeras você vai instalar? Lógico, a gente tem um programa de planejamento dessa ampliação, mas a gente pode, sim, em parceria com os empresários da cidade e até mesmo com os moradores, desenvolver, como já a própria Polícia Militar já tem isso, um sistema onde você consiga integrar o monitoramento de empresas que têm a prestação de vigilância privada, onde essas empresas já têm um sistema de câmera na rua que ela mesma já contratou. Então, ela vai fornecer essas imagens para a Guarda Municipal, ela vai fornecer essas imagens para a Polícia Militar. Então, ela vai ser algo que ela vai se beneficiar, porque automaticamente que a gente tem as imagens, ela vai ter um reforço na segurança pública dela, porque vai ter um monitoramento daquela região onde a empresa atua, que é, inclusive, uma das reclamações que a gente recebe muito, e como você muito bem falou, é a insegurança na cidade. Muita gente está indo embora porque não tem segurança, né? Um empresário recentemente de uma loja do Calçador de Nova Iguaçu veio falar comigo que quando ele estava fechando, ele e o filho dele foram abordados por uma moto e levaram o celular dos dois em pleno fechamento das lojas no Calçadão de Nova Iguaçu, isso porque ali a gente tem projeto, né? Teoricamente tem um movimento maior, e mesmo assim eles foram vítimas da criminalidade dentro do município. Então, acho que dentro desse contexto todo, um ponto crucial é reforçar a segurança, faz com que as empresas tenham uma segurança de vir para cá. Porque enquanto a gente, de forma em segurança pública, a gente não tem essa garantia, isso também afasta as pessoas daqui, como tem afastado do estado do Rio de Janeiro, como você mesmo falou, no centro. Né? Então, como a gente vê ali na região da Cracolândia, não existe uma empresa que consiga subsistir e permanecer naquela região. Por quê? Porque tem o risco de ser assaltado, tem o risco de ser invadida, depredada, ou de sofrer algum cliente sofrer algum tipo de dano físico por parte daqueles moradores de rua que estão ali, ou usuários de droga. Então, assim, obrigada. A gente precisa dialogar, a gente precisa entender que o empresário é nosso parceiro na administração pública municipal, né? E que a gente precisa deles para gerar economia, gerar receita, né? E dentro dessa questão da mobilidade que você falou, uma boa parte, eu entendo, que está voltada para investimentos em infraestrutura, né? Vou dar um exemplo, você falou sobre o trânsito, que é muito difícil a gente conseguir se deslocar lá de Cabo Sul para o centro, tanto que essas regiões, daqui a pouco o quilômetro 32 está pedindo emancipação,
de Nova Iguaçu, porque eles estão crescendo de tamanho a gerar sua própria economia e eles já não vêm mais para cá, eles preferem ir para Campo Grande, eles preferem ir para a Zona Oeste fazer suas compras do que vir para o centro de Nova Iguaçu, porque é um trânsito infernal, como você falou, 1 hora, já gastei 1 hora e 40 descendo do quilômetro 32 para o centro de Cabo Sul por conta do trânsito. A gente precisa melhorar essa mobilidade, a gente precisa duplicar alguns trechos da Abílio Augusto Távora, a gente precisa concluir o prolongamento do trecho norte da Via Light, que na verdade não é uma proposta da ISA, como não é uma proposta do Tuninho, que tem usado esse argumento como sendo proposta dele. Já existe esse projeto, inclusive em 2022 a Secretaria de Transporte fez uma audiência pública junto com o governo do estado para apresentar esse projeto do prolongamento do trecho norte da Via Light. Então, assim, ele só não saiu do papel, mas o projeto já existe e a gente precisa buscar junto ao governo do estado o cumprimento, né, a conclusão desse projeto e a efetivação dele na prática, entendeu? Para que a gente possa ver, isso eu estou falando só de trechos, a própria estrada de Tinguá, ela precisa também de uma duplicação, precisa de uma ciclovia que já foi prometida, há muito tempo, precisamos criar ciclofaixas também em Nova Iguaçu. Isso tudo são projetos que estão voltados dentro da parte de infraestrutura para que a gente possa ver melhoria na mobilidade urbana da cidade. Ok, candidata Isa. Bom, nós já estamos com 1 hora e 1 agora de programa. Tá descarregando aqui. Tem 1 hora e 1 já de programa. Eu vou me dirigir agora ao candidato a vereador Jalmir, para você falar sobre algo que nós não abordamos aqui, que você acha interessante para você abordar como candidato a vereador. E aí você, após a sua abordagem, você faz aí as suas considerações finais. A mesma coisa para a candidata Isa. Então, assim, caso não tenha falado algo que seja interessante, candidata, aí a candidata faz a sua abordagem e as suas considerações finais, tá bom? Então vamos lá, Jalmir, sua vez aí. Tá. Eu vou abordar 2 tópicos, tá? Eu acredito que para crescimento de nível de qualidade de vida aqui para Nova Iguaçu, nós, como governo, deveríamos criar creches de horário integral. Que horário seria esse? Seria um horário de 6 da manhã às 8 da noite. Mas por que esse horário? Seriam creches destinadas a mães que trabalham que têm carteira assinada, comprovadamente. Então, ela, 6 horas da manhã, colocaria os filhos na creche, ou o filho, né, iria trabalhar e normalmente trabalharia até as 5 horas da tarde, daria tempo de elas passarem na creche e pegar. Essas creches funcionariam com 2 turnos de funcionários, é lógico, né, porque o horário seria muito extenso. E essas creches deveriam existir em cada bairro de Nova Iguaçu. Por que isso? Porque isso aí tem muita gente com problema social, gente com 3, 4 filhos, ou porque o marido morreu, porque foi abandonada pelo marido, e elas precisam trabalhar. Então, as mulheres são muito carentes em relação a esse tipo de atendimento. Jamir, rapidinho, só uma parte do que você falou que eu achei bem interessante. Eu não tinha pensado nisso. Creche, mas para quem tem carteira assinada, para quem está trabalhando. Hoje eu tenho presenciado, você tocou aqui, minha cabeça começou a visualizar. Tem pessoas que não fazem nada, ficam o dia inteiro em casa fazendo mais filho, mas leva aqui o filho para o ônibus parar na porta para levar para a creche ou para a escola. Mas não bate um prego em lugar nenhum, rapaz. Então acho que isso que você coloca é interessante. Quer dizer, você quer creche? Você tem que estar trabalhando, pô. Agora, pra você ficar em casa sem fazer nada e mandar seu filho para uma creche, tá de brincadeira. E eu não vejo isso aqui, Jalmir. Perdão aí a intervenção, mas pode continuar. Exatamente isso, prevendo esse tipo de situação para privilegiar quem realmente queira trabalhar ou esteja trabalhando, entendeu? É inadmissível, né, que tem pessoas que se abusam, às vezes, do poder público, né, para se ficar à toa. Ou seja, vou largar o meu filho na creche lá e vou ficar de bobeira em casa. Tem muita gente, infelizmente, pensando nisso. Por isso que a regra número 1 seria o trabalho efetivo com carteira assinada, para ser admitido na creche. E, logicamente, não só a carteira assinada, deveria ter uma pessoa dentro desse estabelecimento, né, que realmente comparecesse, se informasse na empresa para ver se realmente a funcionária realmente trabalha lá mesmo, porque, infelizmente, existe até gente que falsifica, né, documentos. Entendeu? Teria que ser uma coisa muito bem
feita para privilegiar exatamente quem precisa mesmo. O outro tópico é pertinente à profissão que eu tenho, né? Eu sou motorista de aplicativo e até agora os shoppings não se adequaram, né, a essa forma de mobilidade urbana. Eles não destinam espaços dentro dos shoppings para que você entregue o passageiro até o cliente do shopping, né, como retirar também. E nós ficamos à mercê da Guarda Municipal, multando a gente sempre que podem na frente dos shoppings. Ok? Ok, Jaumir. Candidata, um tema que eu não tenho abordado e que a candidata... Peraí, deixa eu ligar aqui, eu tinha desligado aqui. Bom, é um tema que eu não tenho abordado e que a Isa acha interessante de abordar. Acho que a gente já falou, né, parte de infraestrutura e segurança, que é muito importante, que são minhas principais bandeiras, mas eu não posso deixar de falar da saúde pública, né, que é geralmente aí quando a gente vê as pesquisas, está sempre transitando entre segundo e terceiro lugar aí com relação à preocupação da população de Nova Iguaçu. Hoje, as nossas unidades de saúde estão aparelhadas em favor de vereadores e amigos, articuladores relacionados ao governo, e isso é muito prejudicial, né, porque a gente vê a dificuldade que o povo tem em ter ali um atendimento básico de saúde, né, um exame de rotina, e, enfim, ou até mesmo uma intervenção cirúrgica. Né? Então, o primeiro ponto que eu sempre gosto de frisar nosso objetivo é auditar a saúde de Nova Iguaçu e rescindir aí contrato com as organizações sociais que hoje são responsáveis por, que não deveriam ser responsáveis por superfaturamento, né, porque deveriam ser empresas sem fins lucrativos, já que são organizações sociais, porém o que mais delas têm são lucros. E a gente quer acabar com esse sistema dentro da cidade, retomar a administração da saúde e a partir daí melhorar, ampliar as especialidades nos atendimentos das clínicas da família. Queremos criar o complexo da família atípica, né, que é uma unidade onde a gente vai atender não só as crianças atípicas na cidade, mas também as mães, os pais, que muitas vezes precisam de um acompanhamento, uma assistência psicológica, né, uma assistência social. Então, a gente vai criar esse complexo, a gente vai criar o centro especializado de atendimento à pessoa com hipertensão e diabetes, que são duas doenças também que estão relacionadas a muitos casos de internação e intervenção cirúrgica e que acabam agravando aí os problemas de saúde e levando a internações, o que automaticamente gera um custo também para o Estado. Então, a gente quer trabalhar com prevenção dentro de Nova Iguaçu. Além disso, incentivar, que acho que a maior prevenção da saúde é a atividade física, lógico, além da alimentação e de outros cuidados, mas a gente sabe quando você vai no médico e ele fala, tá com a pressão alta, tá com... Vai o quê? Vai fazer uma atividade física. Então, e também incentivar isso, porque o que eu vejo em Nova Iguaçu, Giovanni, é que as pessoas trabalham só de forma repressiva. Deu problema, vamos correr para resolver. A gente não tem um plano de segurança, a gente não trabalha com planejamento dentro da cidade. É só remediando problemas. E não tem como fazer política pública efetiva desse jeito, com eficiência desse jeito. A gente tem que ter prevenção, não só com relação à saúde, à educação, à segurança da cidade, a gente tem que ter planos de ação para que a gente possa não se sentir perdidos no meio da catástrofe. Quando o problema vem, aí você faz o quê? Quando vem uma pandemia, o que você faz? Quando a gente vem com a enchente, aí o que você vai fazer? Não, a gente não tem que trabalhar em cima disso. A gente tem que ter uma previsão mínima, né? Ainda que a gente não tenha como imaginar absolutamente como a proporção que as coisas vão acontecer, mas a gente tem que ter um planejamento em cima disso. No mais, se você quiser conhecer detalhadamente aí todos os nossos eixos do plano de governo, eu recomendo que você entre no nosso site www.isadutra.com.br. Nosso plano de governo é dividido em 8 eixos. Lá você vai encontrar saúde animal, saúde, né, humana, segurança pública, desenvolvimento urbano e infraestrutura, enfim, educação e tantas outras pautas que a gente tem aí cuidado e tem propostas específicas para elas. Ok, candidata. Depois é só me passar esse link, tá? Que eu coloco na descrição dessa nossa entrevista, vai estar lá. Jaumi também, se tiver algum link que queira disponibilizar, Jaumi, é só encaminhar que a gente coloca na descrição do vídeo para que as pessoas conheçam mais, né, o candidato a vereador Jaumi
e a candidata a prefeita do município de Nova Iguaçu, Isa Dutra. Bom, eu quero agradecer a vocês a participação. Eu acho que a população de Nova Iguaçu também ficará agradecida por conhecer, né, aqueles que estão aí se disponibilizando a representar essa população que está aí esquecida, abandonada de um município tão rico quanto o município de Nova Iguaçu. Eu agradeço a vocês. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade aqui de bate-papo, diálogo com cada um de vocês. E vamos embora, né? Se vocês quiserem conhecer um pouco mais, gente, entre nas nossas redes sociais, @IsaDutraBR, Isa com Z, e o site é isso. Vamos embora. Ok, valeu, obrigado.